A paz do Senhor, meus irmãos. Como o João bem disse, nós estamos muito felizes de estar com vocês nessa noite. E foi muito precioso o tempo que nós passamos aqui à tarde e percebendo como Deus tem levantado essa igreja neste lugar, nessa cidade, como uma tocha, né? Uma luz pulsante, revelando a presença e o propósito de Deus nesse lugar. E é tão lindo quando a gente vê a igreja engajada com a educação e com as portas abertas para criar um ambiente que serve a comunidade, né? Não é uma igreja voltada apenas para si mesma, mas é uma igreja que busca servir a comunidade e a cidade onde está inserida. E isso deixa a gente muito feliz. Uau! Tem o evangelho genuíno sendo vivido aqui e isso é tão bom, não é? E continuando nessa linha de raciocínio que o João colocou, né? Ele falou que o avivamento traz clareza, traz esclarecimento, e Cristo te esclarecerá. Começa com: desperta tu que dormes, levanta-te. Então isso nos remete ao significado da palavra avivar. Você sabe o que significa avivar? Avivar, segundo o dicionário, é tornar-se mais vivo, animar-se, avigorar-se, reanimar ou reanimar-se, recobrar, despertar. É isso que é avivamento. Avivamento é animar-se, é viver novamente, né? Mas Helena, eu estou viva. Tá todo mundo aqui vivo, você não está falando para mortos. Será? Será que nós realmente estamos vivos? É tão interessante quando a gente pensa na nossa vida cristã e onde tudo se deu início. Jesus veio para nos reconectar a Deus, ou seja, nós fomos separados de Deus pela prática do pecado. Pelo pecado, nós nos divorciamos de Deus, nós fomos separados de Deus pelo pecado. E Deus mesmo desenhou o plano de redenção, o plano para trazer-nos de volta para si. E Ele, para isso, pagou o preço, dando o seu Filho, que fez reconciliação, para que nós voltássemos a viver, para que nós fôssemos avivados, né? E voltássemos a viver o propósito de Deus. Não mais viver o nosso propósito. Não mais vivemos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, mas vivemos em comunhão, em intimidade, em relacionamento com Deus, que nos remete ao Éden, ou seja, a vida de fato como ela deve ser vivida. Vida abundante. Por isso que Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância, né? Mas quando a gente olha um pouco para o mundo hoje, será que é vida abundante que a gente está vendo por aí? Será que é vida abundante que a gente está vendo nos casamentos? Vida abundante que a gente está vendo no relacionamento entre pais e filhos? Vida abundante entre filhos e pais? Nos nossos relacionamentos de amizade e até mesmo na irmandade, naqueles que são chamados salvos. Será que nós temos vivido a vida abundante, a plenitude que Deus reservou para nós? Ou será que a gente tem vivido mais uma religião morna? A gente vai empurrando com a barriga. É a vida, né? Como é que você está, meu irmão? Tô aí, em pé sem cair, né? A gente vai empurrando com a barriga. Como é que você está? Como é que está o casamento? Tá bom. E aí a gente se conforma a uma vida medíocre. Medíocre, quando a gente escuta essa palavra, a gente pensa que é algo inferior. Mas medíocre é na média. A palavra medíocre significa na média, ou seja, como todo mundo. Viver como a maioria. Viver como todo mundo. Mas peraí, nem todo mundo teve a revelação de Jesus Cristo.
E uma vez que nós temos a revelação de Jesus Cristo, Ele quer nos elevar, nos tirar da mediocridade e nos fazer desfrutar uma vida abundante. E vida abundante, gente, não é uma vida que é regada a conforto só para si. A vida abundante transborda. E transborda na vida do outro. Por onde você passa, você deixa um perfume diferente. Você deixa alegria plantada. Você deixa esperança reavivada. Você passa por um lugar e aquele lugar nunca mais vai ser como antes. Porque você trabalhou lá, porque você estudou lá, porque você morou naquela casa. E todo mundo ao redor vai saber que ali teve alguém cheio do fogo de Deus. E aí, a gente pensa, eu acredito que ao longo dessa conferência, os preletores vão trazer para vocês aqui elementos do avivamento, né? O João já colocou aqui para a gente que a educação, a instrução, a leitura da palavra, o estudo da palavra, ela vai trazer a revelação que vai nos levar ao discernimento e, consequente, avivamento. Não tem jeito de você ler a Bíblia e não ser transformada pela verdade bíblica. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, o que nós lemos, isso vai se tornando vivo e vai nos limpando e vai mudando a nossa mente. Por isso que toda vez que você vai ler a Bíblia, te dá sono. O nosso adversário não está interessado que você saiba quem você é, o que você pode. Né? É o manual de instruções. Muitas vezes a gente compra um aparelho de última geração e aí a gente vai lá e aprende a ligar e desligar e fica satisfeito com isso. Até um dia que um amigo seu muito tecnológico vem te visitar e aí você vê que sua Smart TV só falta falar sozinha. E você não sabia de nada daquilo. Uau, faz isso e grava, e isso e aquilo outro, eu posso acessar o YouTube, posso fazer videoconferência. Aí você fica assim, uau, como? Como que eu não sabia disso? Não leu o manual de instrução? Está tudo no manual de instrução da vida. A palavra de Deus. Mas você não lê, fica com preguiça. Lê para mim, Helena, e me conta aí o resumo da história. Lê para mim, pastor, e me conta. Não, Deus quer falar com você particularmente. Então, o ensino da palavra, né? Aprender a palavra, ouvir a palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas eu queria nessa noite falar com você de duas coisas que também nós somos preguiçosos para praticar: a oração e o jejum. Não tem avivamento sem oração. Não tem avivamento sem oração. E às vezes a gente pensa que jejum é um opcional. Né? Não, gente, jejum é uma disciplina espiritual. E alguns fariseus questionavam a Jesus, mas os seus discípulos não jejuam. E Jesus falava assim, não, por enquanto não, porque o noivo está com eles. Mas o noivo será tirado e então jejuarão. Até que ele venha. Mas nós estamos jejuando, gente. Gente, e o Senhor ensinou que algumas castas de demônios só se submetem pelo jejum e pela oração. O jejum não é barganha com Deus. Não é promessa. Eu vim do cristianismo católico romano. E no cristianismo católico romano, o discernimento que eu tinha, eu ainda era muito nova, pode ser que estivesse errado, mas o conhecimento que eu tinha, pelo ensino da minha mãe, era que quando você faz uma promessa, você promete a Deus uma coisa e em troca ele te dá uma bênção e você tem que pagar a sua promessa. E muitas vezes nós que tivemos contato com essa doutrina, vamos chamar assim, a gente transfere esse discernimento para o jejum. E a gente faz um sacrifício para Deus, como um jejum, e a gente espera que Deus então nos premie de alguma forma. E esse é um discernimento equivocado, ao meu ver. O discernimento que eu tenho pela palavra de Deus é que o jejum, primeira coisa, ele me desintoxica da minha própria vontade. Ele submete ao senhorio de Cristo a minha vontade. E que é algo mais legítimo do que a fome, né? A gente tem necessidade de comer. Mas a gente não só tem necessidade, mas também temos vontade.
Se você comer só um determinado alimento durante a sua vida, durante assim uns 6 meses, você não vai sentir fome de comida, você vai sentir fome das coisas que você conhece e é privado de comer. Então, o alimento ele está diretamente ligado à vontade. E quando a gente submete uma vontade, gente, a gente tem muita vontade dentro dessa questão do alimento, gente. O negócio é muito sério. Tem gente que não pode ficar sem café, que tem dor de cabeça. E a gente desce a lenha no cigarro. Mas o cigarro é um vício, a cafeína também. Né? E a gente fica tão viciado que começa a ter dor de cabeça, é crise de abstinência. Né? A gente é viciado em cafeína, viciado em Coca-Cola, viciado em comida, viciado em doce. Você não fica sem, você tem crise de abstinência. Né? Aí todo mundo assim, cada um tem as suas preferências. E aí a gente tem a clara, nítida percepção de como o nosso desejo está conectado ao alimento e como o nosso desejo deve ser subjugado pela vontade de Deus. E à medida que você então subjuga a sua vontade, nega-se a si mesmo, você começa a desintoxicar e a abrir o canal de comunicação. Não é que Deus não só fala quando você jejua, você ouve mais claramente quando você jejua. Deus fala, Deus fala e Deus fala pela sua palavra, pelos profetas, pelas impressões que Ele coloca no nosso coração, pelas coisas cotidianas que a gente observa. Mas a gente está tão entulhado de prazer, você está tão satisfeito com a sua vida, com o seu chocolate, com a sua Coca-Cola, com o seu café, que você nem percebe a dor do outro, a necessidade do outro e a necessidade que está rolando no mundo. Se a sua barriga está cheia, você conhece alguém assim? Quando a barriga está cheia, está tudo bem. Mas se você tira o alimento da pessoa, ele quase avança, não sei. Já conheceu alguém assim, que é alguém que fica com humor, muda de personalidade. Tem gente que é assim com o sono, tem gente que é assim com a comida. Muda de personalidade. Começa comigo. Então o Senhor está todo o tempo nos convidando, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo, subjugue a sua vontade. Deixa a sua vontade em segundo plano para você discernir o que eu quero de você, para você escutar a minha voz, para você inclinar os seus ouvidos para mim, para você ser governado pelo meu espírito e não pelo seu estômago. Você já ouviu a frase, o Deus deles é o ventre, na palavra de Deus? Eu ficava intrigada. De onde que vinha isso? O Deus deles é o ventre. A palavra de Deus fala isso. Discernindo pessoas que têm verdadeira idolatria à comida. Sutil, mas real. Mais verdadeiro do que a gente gostaria que fosse. Né? E Jesus não deixou o jejum como uma opção. Ele deixou como uma ordem. Ele fala, quando vocês jejuarem, né, se vocês estiverem a fim de jejuar e orar. Não, eles falam, quando vocês orarem, como é que vocês vão orar? Então abre aí a sua Bíblia comigo, no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 11. E nós vamos ler a partir do verso 1 de Lucas, capítulo 11. E a palavra do Senhor, descrita por Lucas, diz assim, e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse, João, que o discípulo está se referindo aqui ao Batista, João Batista. E ele lhes disse, quando orardes, dizei, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. Lá em Mateus, capítulo 6, de 17 a 18, fala do jejum. Mateus 6, 17 e 18.
Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Presta atenção. O Senhor está nos ensinando do que é esse tesouro em oculto. Desse tesouro ajuntado no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem. No relacionamento no secreto. No jejum e na oração. A oração não deveria ser para nós um lugar desafiador. A oração é o lugar do relacionamento. Você não se relaciona com uma pessoa sem conversar com ela? E às vezes, eu citei isso na igreja que eu estava ontem, às vezes você chega para uma mãe que acabou de ser mãe e fala assim: que coisa linda, você se tornou mãe. Pois é, ele não é responsabilidade pelos próximos 18 anos, não, para o resto da vida, querido. Você pode não ter mais a responsabilidade de nutrir, de tudo, mas de orar, você vai ter que orar por esse menino o resto da sua vida. E vai ter upgrade. Primeiro você começa a orar pelo bebê, depois pela criança, depois pelo adolescente, depois pelo rapaz. Depois ele se casa, você tem que orar por ele, pela nora. Depois vem os filhos, você ora pelo filho, pela nora, pelos netos. É upgrade na sua vida de oração. E aí, eu vejo desespero no rosto delas. Assim, ai, Helena. E aí você vê que ela não tem uma vida de oração. Porque não deveria ser desesperador dizer para uma pessoa que ela vai ter que conversar com outra que ela ama muito pro resto da vida. Quando eu falo para você, esposa, você vai ter que conversar com seu marido pro resto da vida. Você não fica apavorado, assim, qual que é a novidade? Graças a Deus, eu quero mais conversar com meu marido mesmo pelo resto, até que a morte nos separe. E se possível que a gente continue conversando lá no céu. Não é? Você quer ter? Claro que você quer ter contato, muito papo, muita conversa boa, muita risada. Relacionamento. Mas a gente não pensa assim quando se trata da oração. A gente enxerga a oração de uma maneira religiosa. É para cumprir tabela. É um lugar onde você vai pagar suas contas. É a mesma coisa. Você vai ter que pagar essa conta pro resto da sua vida. Você vai ter que conversar com seu amor pro resto da sua vida. Sentiu a mudança de perspectiva? E o Senhor quer nos dar essa mudança de perspectiva. Ele não quer que se relacionar com Ele seja um fardo. Conversar com Deus deve ser para a gente uma alegria, um deleite, um alívio, um refrigério. Você está angustiado, seu coração está pesado e você vem para Deus e fala: Deus, ai, está tão pesado, Pai. Ai, Senhor, me ajuda. Senhor, olha o que está acontecendo. Ele sabe de tudo, Ele é onisciente. Mas Ele quer ouvir de você. Jesus orava, por que você pensa que você não precisa? Jesus se retirava para orar. Por que a gente pensa que não precisa de oração, gente? E quando há oração, há resposta. E Deus começa a nos mover de acordo com o coração dele. E o coração de Deus pulsa por avivamento. Porque onde há avivamento, há salvação. Avivamento é pessoas se arrependendo dos pecados. Não há avivamento sem arrependimento de pecados. E o arrependimento de pecados é gerado nos joelhos, no jejum. Ô Senhor, nós clamamos a Ti, salva essa geração. A gente se lembra da oração de Abacuque. Você se lembra da oração de Abacuque? Quando você vai lendo o livro de Abacuque, você vai vendo um profeta reclamão. Ele começa o capítulo 1 perguntando para Deus: Deus, até quando, Senhor? É oração. Mesmo a oração. Gente, a única pessoa que a gente pode reclamar e falar mal de uma situação é para Deus, que é quem pode resolver. O resto é fofoca.
Se você está contando os problemas para outra pessoa, que não pode resolver, que não pode mudar o outro, que não pode transformar o coração do outro, é fofoca. Mas quando você conta para Deus, Senhor, Pai, alcança essa situação, Senhor, muda esse coração, transforma essa mente, Senhor, é oração. Ô Senhor, eu estou muito satisfeita, Senhor, me perdoa, é oração. E o profeta Abacuque, ele está ali brigando com Deus, Senhor. Depois você confere no capítulo 1 de Abacuque, ele vai questionando a Deus: será que o Senhor não se importa com a injustiça? Será que o Senhor não se importa com o justo prevalecendo, o injusto prevalecendo sobre o justo, o ímpio dominando sobre aqueles que te servem? O Senhor não vai fazer nada. No capítulo 2, Deus fala para ele: o justo viverá pela fé. Você não vai viver pelas circunstâncias ao seu redor, Abacuque. E olha, a chapa vai ferver, porque eu não vou mudar a situação, mas eu vou mandar o exército babilônico para executar juízo. A coisa ficou feia. Mas aí, no capítulo 3, Abacuque começa a orar. Vamos abrir? Abre aí a sua Bíblia. Ah, bendita palavra do Senhor. Abacuque, capítulo 3, e ele começa a fazer uma oração. O que Abacuque está fazendo no capítulo 3, gente? Oração. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Olha a oração de Abacuque aí. A sua tradução deve ser mais bonita do que a minha. Aviva a tua obra no meio dos anos. Não é isso que está aí? Né? Aviva a tua obra no meio dos anos. Quer dizer, alguém está orando por avivamento. Alguém está orando, na minha versão, que é a NVI, diz assim: realiza de novo, realiza de novo, realiza de novo os teus grandes feitos. Que os povos vejam a manifestação do teu poder, que os milagres voltem a acontecer, que as curas voltem a acontecer, mas sobretudo que a convicção de pecado e o arrependimento de pecados voltem a acontecer. Gente, a igreja está na terra para gerar avivamento. Nós estamos na terra para ser sal, para ser luz. E sal e luz mudam o ambiente, mudam o sabor. Não é assim? Se essa sala ficar toda escura e eu acender um palito de fósforo aqui, eu mudei o ambiente. E se a comida não tiver um pingo de sal, mas eu chegar com um saquinho pequeno, jogar um salzinho em cima, pitada assim no dedo, muda o sabor, não é? É isso que Deus espera que a igreja faça. E não existe avivamento se a igreja não orar e não jejuar. Não existe, gente. Simplesmente não vai rolar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar. Gente, isso está diretamente ligado a jejum e oração. Então, e se converter dos seus maus caminhos, não deixemos isso de lado. Essa palavra é para crente, porque está falando: se o meu povo que se chama pelo meu nome. A gente converter dos maus caminhos, a gente está convertendo todo dia. Alguém você pensa: não, já converti. Não, ok, você teve a revelação de Jesus Cristo como Messias e você se converteu. Você estava andando para o caminho da morte, do inferno, e você se converteu, mudou de direção, né? E aí você começa a caminhar em outra direção. E à medida que você caminha com Deus, Ele vai falando: agora vira à direita, agora vira à esquerda. Isso também é conversão. Então, tem aquelas coisas que Deus vai trabalhando com a gente à medida que a gente anda com Ele. Às vezes você não vai largar a mentira imediatamente. Você se converte lá, entende que Jesus é o seu Senhor, entende que Ele é o seu Salvador, e você muda de direção. Mas à medida que você caminha com Ele, Ele transforma a sua mentalidade.
E aí, à medida que você vai caminhando com ele, através da leitura da palavra, do ensino, da revelação da palavra, da oração e do jejum, você vai ser confrontado com seus desvios de caráter. E aí Deus começa a apertar os parafusos e ajustar. O que você achava normal, você passa a não achar mais. Porque você vê na palavra, olha o que o Senhor condena. Ah, Helena, então é isso, né? Quando eu jejuar, não é para eu ficar me aparecendo. Como é que fala lá em Angola, pastor? Se achando? Se achando. Não é? Não é para eu ficar falando, olha, gente, não vou comer esse bolo, não. Eu estou em jejum. Já recebeu a sua recompensa. Não é do Senhor que ela vai rolar. A Bíblia diz assim que o que faz a nossa mão direita é que a esquerda não saiba. Mas hoje a gente vai fazer caridade com o tablet na mão, com o celular. Olha, estou aqui entregando uma cesta básica. Eu estou ajudando essa obra missionária. Todos os meses eu mando tanto. Aí teve um dia que eu postei não sei o que no meu Instagram. E a mulher falou assim, pois é, os ministros de Deus têm que fazer isso. Mas hoje a gente só vê ministro enriquecendo, com carro de marca, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eles não fazem nada pelo pobre, pelo viúvo, pelo necessitado. E foi lá pro meu Instagram para falar mal dos outros. Eu virei para ela e falei assim, minha linda, olha aqui, não seja tão rápida em julgar. Porque muitos desses ministros eu conheço. E sim, eles são muito bem sucedidos. Mas justamente pelo tanto que eles semeiam, eles são bem-sucedidos. É inevitável. A lei da semeadura, gente, ela é inevitável. O cara planta, Deus abençoa. É lei. Rege o mundo, igual a lei da gravidade. E rege sobre justos e injustos. Tem gente que não conhece a Deus, mas é generoso no dar. Então ele vai receber muito. É uma coisa impressionante. Eu falei, então não seja tão rápido, porque exatamente como esses caras devem fazer, eles não saem contando as boas obras que eles fazem. Eu conheço ministros do Evangelho, gente que deu a vida inteira, gente que semeou, gente que... Eu conheço um, só carro, ele já deu 4. Tirou o carro dele e deu para o outro. Mas isso ninguém sabe, a não ser quem anda muito junto. Ou então quem foi o alvo da bênção e conta, fulano me deu isso. Então a gente é muito rápido para julgar, né? Ou então para ficar fazendo propaganda. Olha como é que eu sou generoso. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que você não precisa de contar para ninguém as suas boas obras. Porque o seu Pai que vem em secreto vai te honrar publicamente. Deixa que Deus te defenda. Mas às vezes a gente faz tanta questão da aparência, né? Parece que a gente ora, parece que a gente jejua, parece que a gente tem uma vida consagrada, mas, gente, a gente não pode esconder do diabo, não. O diabo sabe. É tão interessante, eu conheço uma história tragicômica, sabe? Uma história tragicômica. É claro que o diabo é mentiroso, não é tudo que ele fala que você vai acreditar. Mas eu conheço um cristão que ele tinha uma vizinha, a cachorrinha dava um trabalho. A cachorrinha passava de da cerca, ia lá no jardim dele e cavucava as plantas dele tudo, espalhava terra para todo lado, arrancava as plantinhas e ele ficava irritado com a cachorrinha, chamava Bolinha. E ele sempre tocava a Bolinha, ia lá e consertava e não mudava aquela situação, e a Bolinha ficava fazendo transtorno no jardim dele. Um dia ele estava lá sentado na varanda dele e ele viu a Bolinha. A Bolinha veio para tocar o terror no jardim dele. Ele pegou uma pedra que estava perto e mandou a pedra na Bolinha. O objetivo era assustar a Bolinha. Mas a pedra foi certeira na cabeça da Bolinha. E ela caiu dura e morta. O que o crente fez? Pegou a Bolinha e enterrou a Bolinha. Ficou apavorado, desolado, não sabia o que fazer. Como é que eu vou contar pra dona dela que eu matei a cachorra? Enterrou a Bolinha e ficou caladinho. E tá vendo a dona da Bolinha. Bolinha, fulano, você viu Bolinha? Não. Mentiu. Não. Ô, gente, eu não sei, às vezes a gente conta essas histórias, talvez eu faria a mesma coisa.
né? Parece muito fácil quando não é a gente na situação, né? Mas enfim, o irmão ficou quietinho, não falou nada. E passa dia, entra dia, bolinha sumiu. Então pensaram, bolinha fugiu, alguém pegou a bolinha, alguém, né, sequestrou a bolinha, roubou a bolinha, ela era tão bonitinha, sumiu bolinha. Aí um dia a filha dessa mulher fica endemoniada. Vão chamar quem? O crente. Você já sabe o fim dessa história. Quando ele entra dentro de casa para expulsar o demônio o demônio na menina vira para ele e fala assim: eu sei onde está a bolinha. Ô, gente, a gente andando na luz, andando diante do Senhor, contando com a misericórdia dele. O diabo faz as graças. O diabo acusa a gente. Se não é o sangue de Jesus sobre a gente. Se não é o nosso advogado nos defendendo. Agora você imagina você dando material para o seu inimigo. Não menospreze o seu adversário. E a Bíblia diz que há castas que só se submetem pelo jejum e pela oração. Ô, gente, vocês já notaram que a gente não vê tanto endemoniamento quanto a gente via há uns 10 anos atrás? E vocês acham que é por quê? Porque tem menos demônio? Nós hoje estamos lidando com uma outra hierarquia de demônios. Demônios mais articulados. Não é demoninho peca-fumo, não. Demônio que mexe no intelecto. Demônio que planta frieza, crítica, julgamento no nosso coração. Demônio que usa a nossa boca. Ele não precisa mudar de voz e pôr a mão para trás e virar o olho, não. Ele vem com voz doce. Você não acha que o pastor está exagerando? Não, ele não fala assim na terceira pessoa. Ele fala: eu penso que o pastor está exagerando. Fala na sua mente. Fala no seu ouvido. Sugestão, frieza. Nada, não tem nada a ver. Isso não é pecado. Isso era pecado no tempo de Jesus. Hoje isso não é pecado, nos tempos são outros, gente. Vamos evoluir. É com essa hierarquia de demônio que a gente está lidando. E se você não se aprofundar no seu relacionamento com o Senhor, você não vai discernir a voz do pastor, o sumo pastor, a sua voz interior e a voz do demônio. Você precisa se aprofundar no seu relacionamento com Deus para Ele dirigir você onde você deve andar, para Ele te dar espírito de sabedoria, de discernimento, para Ele te esclarecer. Não existe avivamento sem ensino, não existe avivamento sem jejum, não existe avivamento sem oração. E vocês já perceberam como esse tripé, vamos chamar assim, está fragilizado no meio da igreja? Você faz um show gospel, lota. E o povo pula, e o povo dança, e o povo chora, mas sai e continua se prostituindo, e continua falando mal uns dos outros, e continua julgando o outro, e continua plantando a discórdia dentro da igreja, e continua sendo porta-voz do inferno, com a camiseta escrito Jesus salva. Tem uma aparência, uma casca de que é de Deus, mas não tem vida com Deus. O diabo sabe os que são de Deus e os que só fingem. E se você tem uma vida de oração, se você tem crescido e buscado crescimento na sua vida, gente, não vai ser fácil, eu vou te adiantando, tá? A gente não quer orar não, gente. A gente acorda de madrugada, dá um sono. Né? Você acorda de madrugada, ô Senhor, e vira para lá, e vira para cá, e vira para lá. Não, você vai tomar um ansiolítico. Não, vai orar. Vai orar. Senhor, não sei porque eu estou acordada. Falei, discernimento. Isso é uma bênção. Obrigada, meu amor. Vai orar.
Às vezes você não sabe o livramento que Deus pode estar dando para uma pessoa na hora que você está orando. Ô, gente, só a eternidade vai revelar. Tem hora que você não sabe o que orar. Então você começa a orar em línguas. Tem gente que você faz... Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de orar por um motivo... Uma pessoa que você não vê há muitos anos. Senhor, em nome de Jesus, não sei que a pessoa... Por que está vindo ela no meu coração agora? Mas, Pai, em nome de Jesus. E aí, o que a gente vê? Olha lá, por exemplo, hoje a gente vê um acidente, passa por um acidente de carro. Gente, o que o crente faz? Ora. Imediatamente, ora. Ó Deus, eu não sei quem é, eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor é o Deus da vida. Senhor, religa aquilo que foi quebrado, toca naquela pessoa. Se ela não é salva, dá uma chance para ela, Senhor. Revela-te a ela nesse momento. Pai, não deixa que o diabo ceife mais uma vida. Você é um agente da vida no lugar da morte. Alguém recebeu uma notícia ruim, você para e ora. Senhor, traz o seu consolo, traz o seu... Você está como um agente de Deus, gente. Não é para falar, oh, misericórdia, né? Oh, Deus, faz parte da vida. Faz parte da vida a tristeza, faz parte da vida o luto, faz parte da vida a perda, mas faz parte da vida a ressurreição de Jesus Cristo, faz parte da vida a cruz do Calvário, faz parte da vida você acessar a vida. Então, minha linda, meu lindo, respeitosamente eu quero te encorajar. Busque crescimento na sua vida de oração. Mesmo que seja para ficar em silêncio. Às vezes a oração ela não precisa ser dita. Você já notou um casal, quando ele tem muitos anos de casado? Ele não tem constrangimento de ficar em silêncio do lado do outro. Mas você tem a consciência da presença. Tem hora que a presença de Deus está assim. E você fica quietinho. Desfrutando da presença. E às vezes o que você consegue só dizer o nome dele. Jesus, Jesus, Jesus. Às vezes você não sabe por que você está clamando, mas você fala só assim. Ajuda-me, Senhor. Tem hora que eu pego por vezes essa frase na minha boca. Oh, Senhor, ajuda-me, Senhor. Eu não sei por quê. Não sei por que eu estou pedindo ajuda. Mas eu sei que se o Espírito Santo de Deus que habita em mim trouxe essa palavra na minha boca, é porque Ele sabe os motivos pelos quais eu devo orar. Então eu só falo, ajuda-me, Senhor. Ou tem compaixão de mim, Senhor. Chega no relacionamento. Conversa com Ele. Abre o seu coração. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. A gente ora o dia inteiro, a gente ora no carro, a gente ora enquanto está cozinhando, a gente ora enquanto está menino levando o menino na escola, a gente ora o tempo todo, mas a gente também tem que se esforçar, gente. E aí vai ser esforço mesmo, porque a vida é tão corrida. Mas seremos indesculpáveis se dizemos que não temos tempo para Deus, mas temos para o Facebook. Aí não é questão de tempo, aí é questão de prioridade. Quando Deus é a sua prioridade, Ele é a sua prioridade. A gente arruma tempo para prioridade. O que é realmente importante para a gente, ocupa o nosso tempo. Então peça o Espírito Santo para fazer essa obra em você. Vocês já notaram também que a gente fala pouco com o Espírito Santo? A gente fala muito com o Pai em nome de Jesus. A gente fala mais ainda com Jesus, né? A gente fala muito com Jesus. É o Salvador, é o irmão mais velho, né? É o que encarnou e que viveu na nossa roupa, na nossa pele. E aí a gente fala muito com Jesus. E é para falar mesmo, continua falando, tá errado não. Fala muito com Jesus. Mas fala com... Eu falo assim, eu prefiro falar com Jesus que falar com Deus Pai. Fala com Deus Pai. Nós precisamos ser curados na paternidade. Deus é um Deus que corrige o filho a quem Ele ama, mas tem colo. O mesmo Deus que executa juízo é o Deus que enviou Jesus para nos trazer de volta para casa.
Que Deus amoroso é esse, hein? Nós temos que enxergar a face amorosa de Deus. Normalmente a gente só vê Deus como juiz. E Ele é, tá? Ele é. Ele julgará os povos. Mas Ele também é um Pai amoroso. E Ele tem colo para nós. Mas às vezes a gente esquece do Espírito Santo. E quando Jesus disse, falou assim, olha, eu tenho que ir. Eu sei que vocês estão gostando muito da minha companhia, mas eu tenho que ir. Porque se eu não for, Ele não vai vir. E Ele virá e Ele vai ensinar vocês todas as coisas. Gente, sabe por que a gente crê em Jesus? Que Jesus é o Filho de Deus? Por causa do Espírito Santo. Sabe por que você tem... Gente, olha, desculpa a minha liberdade com vocês aqui. Mas eu não sei por que tem um negócio ferroando meu pé. Desde a hora que eu vim para cá, se for por dentro, o Senhor está curando em nome de Jesus. Se for por fora, deixa os tênis aí que o Senhor sabe o que faz. Mas vamos continuar. Muitas vezes a gente não invoca o Espírito Santo, não fala diretamente com o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Ele é a sua comunicação. É Ele que intercede por você com gemidos inexprimíveis. Então não fala com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu preciso que o Senhor me ensine. Quando você vai ler a Bíblia, antes de ler a Bíblia, Senhor, Espírito Santo de Deus, o Senhor é o professor, o Senhor que convence da justiça, do pecado e do juízo. Eu preciso que o Senhor me convença pela Tua palavra. Me ensina, Espírito Santo, abra o meu entendimento para a Tua palavra. Espírito Santo, me batiza com alegria. Espírito Santo, produz em mim, Senhor, os frutos, os Teus frutos. Eu preciso de mais amor. Senhor, Espírito Santo, eu estou com um problema muito grande na área da maledicência. E eu preciso que o Senhor me ajude a controlar a minha boca, Senhor. Então, Espírito Santo, move em mim. Me mostra quando eu estiver prestes a fofocar. Toca essa campainha dentro de mim, Espírito Santo, move o meu interior, Espírito Santo. Eu não posso continuar maledicente com a minha boca, porque a mesma boca que te adora não pode ser usada para difamar o meu irmão. Ativa o Espírito Santo pela oração. Gente, esse avivamento começa na gente. Isso vai fazer a fonte, desentulha a fonte. Quando Jesus se encontra com a mulher à beira do poço, ele diz para ela assim: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E eu serei nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. É isso que Deus quer fazer com você. Te fazer uma fonte a jorrar. Você está trabalhando, a fonte está jorrando. Você está no metrô, a fonte está jorrando. Aqui como é que fala? Metrô? Metro. Ou você está no comboio, a fonte está jorrando. Você está no autocarro, a fonte está jorrando. Você está mexendo nas redes sociais, a fonte está jorrando. E o que faz, gente, a gente desentulhar os poços, a fonte de água viva que está implantada em nós pelo Espírito Santo, é a oração, é o jejum e é o conhecimento de Deus pela sua palavra. Aí às vezes você pode estar pensando assim: mas Helena, mas isso é religião. Isso é religião, porque olha, eu pratiquei a vida inteira. Eu sempre tive leitura da palavra, sabe? Eu sempre ia nas reuniões de oração das irmãs do ciclo de oração. E eu já leio a Bíblia toda 14 vezes. Mas aí chegou a tentação, né? E eu caí em adultério. E aí? Eu vivia na religião? Sim, gente, tem gente que faz essas coisas simplesmente para se sentir superior aos outros. Eu leio a Bíblia, eu oro, eu participo de movimentos de oração, eu jejuo, mas a motivação está errada. Quando você lê em Isaías, o profeta está em Isaías 58, vocês lembram aquele texto de Isaías 58? Que fala assim que o nosso jejum não é nada. Se a gente não tirar do nosso meio o dedo que acusa. Vocês lembram de Isaías 58? Depois você pode ler na sua Bíblia. Mas Isaías não está criticando o jejum, mas a incoerência.
Se eu jejuo, se eu oro e se eu leio a Bíblia com a motivação de conhecer a Deus e não de me sentir superior aos outros, não tem como a palavra, a oração e o jejum não me modificarem. E se elas me modificarem, gradativamente, eu vou parar de julgar os outros, eu vou parar de exercitar maledicência, o fruto do Espírito vai começar a fluir, o amor, a paz, a alegria, a longanimidade, a benignidade, a bondade, o domínio próprio, a paciência. Vocês estão entendendo? Mas passa pela motivação do coração. A nossa motivação deve ser conhecer a Deus e a sua vontade. Eu vou conversar com Deus porque eu quero conhecer a Deus. Eu vou ler a Bíblia porque eu quero conhecer a Deus. E eu vou jejuar porque eu quero que tudo que me impede de conhecer a Deus seja subjugado, para que Ele fale e comunique do seu amor e da sua graça comigo. A motivação do nosso coração. Até as coisas mais corretas, elas podem ser estragadas por um coração corrupto. Um coração com a motivação torta. Talvez você lê a Bíblia. Já leu muitas e muitas vezes. Talvez você acorde todo dia de madrugada para orar. Mas isso está te tornando mais parecido com Jesus? As pessoas dizem, puxa, fulano, você está diferente. Você não é mais o mesmo. Às vezes você mesmo se assusta com você. Uau, nessa situação eu ia dar uma voadora nela. Mas eu não estou sentindo nenhuma vontade de dar uma voadora nela. O que está acontecendo comigo? Até a gente se assusta com as nossas reações. Porque o Espírito de Deus começa a nos modelar, a nos modificar. Não é algo que a gente possa fazer por nós mesmos. É a obra dele em nós. É a obra dele em nós. Mas para isso a gente tem que se abrir, se dispor. Numa aliança, não basta um ser fiel. Os dois têm um papel a cumprir. Não é isso? Os dois têm um papel a cumprir. Você tem cumprido o seu. Vocês já imaginaram se cada cristão no mundo, se cada pessoa que se autodenomina cristã tivesse uma vida de jejum e de oração, não só por si mesmo, mas pelo governo, pela saúde, pelas pessoas que ainda não conhecem o Senhor, pela vizinhança, pelo trabalho, pelo patrão. Se cada cristão se colocasse no lugar de abençoar, de jejuar por um motivo específico, para receber direção de Deus, vocês acham que o mundo estaria como está? Gente, 12 homens fizeram uma revolução que milhares não estão fazendo. Há uns dias para trás, eu ouvi uma pessoa postando alguma coisa sobre esse cristianismo fácil que muita gente propõe. Não, é a graça. A graça sem juízo, sabe? É a graça. Como se a graça não tivesse custado o preço mais caro do mundo. Foi de graça para você, não foi de graça para Jesus. Quem entende a graça nunca banaliza a graça. Nunca, nunca, nunca. Mas a gente está tentando torcer o evangelho para ele caber no nosso desejo. Na nossa vontade. E é nós que nos moldamos à vontade de Deus através do evangelho de Jesus Cristo. Nós é que somos modificados, modelados pelo evangelho e não o contrário. Nós não modelamos o evangelho nos modela. E aí, eu vi uma resposta dizendo assim, não, isso continua sendo pecado. E se tem gente que não gosta, não tem problema. Essa é a verdade. Nem que a gente volte a ser 12 novamente. E se a gente voltar a ser 12 novamente, eu quero ser contada com os 12. Ajuda a gente, Jesus. Porque a gente não pode deixar que o tempo nos modifique, que o século nos modifique.
mas que a palavra de Deus prevaleça sobre nós. E o que a palavra de Deus diz é que se a gente quer permanecer, nós precisamos de orar e jejuar. Feche os seus olhos. E eu queria que você fizesse assim uma autoanálise. Não é momento da gente olhar para ninguém, para a vida de ninguém, para o dom de ninguém. Nós temos que olhar para nós mesmos. O nosso maior trabalho é deixar Deus nos modificar primeiro. Às vezes você está pedindo a Deus para mudar seu marido, mudar sua esposa, mudar seu pastor. Pede a Deus para mudar você primeiro. E quem sabe a transformação dele em você inspire outras mudanças. Há quanto tempo você buscou a face do Senhor? O que você para priorizar o Senhor? Quais as ferramentas que você usa? Eu conheço pessoas que colocam o celular para despertar, para lembrar, agora é a hora de você parar o que você estiver fazendo para ir buscar a face do Senhor. Nós queremos escapar da cova dos leões. Mas se lembre que Daniel orava 3 vezes por dia. 3 vezes no dia ele parava o que estava fazendo para invocar o Altíssimo. A gente quer ter autoridade, mas a gente não quer beber da fonte. A gente quer avivamento, mas a gente não quer dobrar os joelhos e chorar e clamar até que o Senhor avive a sua obra no meio dos anos. Recentemente eu estava muito oprimida porque um dos meus filhos estava entrando para a universidade. E a universidade no Brasil virou um lugar de doutrinação. E eu estava muito angustiada. E eu estava pedindo a Deus, não deixa ele passar não, Senhor, porque ele precisa de nascer de novo. Filho de crente não é crente. Embora ele tenha temor de Deus, eu sinto que precisa de vir uns encontros ali com Deus. O Senhor precisa de marcar ele de um jeito definitivo. E nós temos gerado isso na vida dele. E eu falei, meu Deus, agora ele vai entrar para a universidade. Ai, meu Deus, agora vai se perder. Ai, meu Deus. E o Senhor falou assim, não é para você orar assim. É para você orar para que eu faça de novo dentro da universidade onde ele vai entrar. Porque eu não quero salvar só o seu filho. Eu quero salvar milhares e milhares de jovens que estão dentro daquela universidade, sendo enganados, morrendo pelas drogas, pela prostituição, indo para o inferno. Não, você não vai orar só pelo seu filho. Você vai orar para que eu traga um avivamento dentro daquela universidade. E você não vai orar só pela universidade que seu filho estuda. Você vai orar para que eu traga avivamento nas universidades do Brasil. Todas as vezes que eu oro pelo meu filho, eu peço, Senhor, aviva, Senhor, as universidades no Brasil. Quando o Senhor permite que a gente viva uma situação, não é só sobre nós. Ele quer gerar em nós o que está no coração dele. E o coração dele é sempre mais amplo, é maior. Os caminhos dele são mais elevados. E é nesses caminhos que a gente tem que aprender a andar. Não pensando apenas no nosso próprio umbigo. Não um avivamento apenas na nossa família. Mas um avivamento que arranque milhares de milhares de milhares do inferno e da morte eterna. Um avivamento que manifeste a glória de Deus sobre esse mundo. Um avivamento que mude a vida de pessoas e o destino de pessoas. Que aquele que quer se matar não se mate mais. Que aquele casamento que está ferido seja regenerado, seja recobrado. Que aquele filho que não conversa com o pai se torne amoroso, filho presente. Que aquele pai que não dá atenção para os filhos, que negligenciou os filhos a vida toda, que ele se volte para os filhos.
Que o Senhor levante profissionais, educadores, médicos, cheios do Espírito Santo. É tempo de nós orarmos por avivamento. Porque o mundo em caos, do jeito que nós estamos com o mundo hoje, só o Senhor Jesus pode recobrar. Só o Senhor Jesus. Só o estabelecimento do reino de justiça do Senhor pode fazer de um mundo um lugar habitável. E enquanto Ele não vem, avivamento tem que vir através de mim e de você. Que onde a gente passe, que a história seja transformada. Que pessoas sejam saradas. Que filhos voltem para casa. Que casamentos sejam reconstruídos. Fique de pé no seu lugar e vamos orar. Segura a mão da pessoa que está do seu lado. E antes da gente fazer a oração, eu queria que você aí no seu lugar orasse. Que o Espírito Santo te mova em oração. Uma oração de arrependimento, uma oração de confissão, uma oração de súplica, uma oração de entrega. Deixa sair dos seus lábios. Mesmo que seja sussurrado, fale com o Senhor. Ô Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso que o Senhor mude a minha mentalidade. Eu preciso que o Senhor transforme a minha maneira de pensar. E que com um pensar diferente o Senhor modele, mude, molde a minha atitude, a minha reação, a minha resposta diante desse mundo que eu vivo. Faz o Teu milagre, Senhor, no meu coração. Aquece-me de novo, Senhor. Tira toda frieza, toda apatia, toda religiosidade inoperante. Que o meu cristianismo seja vivo, seja eficaz. Espírito Santo de Deus, me aquece novamente. Me aquece, Espírito Santo. Quebra as barreiras, Senhor. Quebra os sofismas de Satanás na minha mente, que me impedem, Senhor, de viver uma vida, a vida que o Senhor conquistou para mim. Sara o meu casamento. Oh Deus, em nome de Jesus, como o Senhor fez em Caná da Galileia, transforma a água em vinho, Senhor, no meu casamento. Converte o meu coração à minha esposa, da minha esposa a mim e de nós dois ao Senhor. Senhor, sara, Senhor, o meu relacionamento com os meus pais. Eu quero honrar os meus pais, Senhor, como a Tua palavra diz que eu devo honrar os meus pais. Eu quero Te obedecer, eu quero caminhar em obediência, Senhor. Fala com Ele, fala com Ele, fala com Ele, com as Suas palavras. Fala com Ele, em nome de Jesus. Oh Senhor. Oh Senhor. Senhor Deus, Altíssimo, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus nós nos achegamos a Ti, Senhor, para clamar, para invocar a Tua misericórdia sobre nós. Deus, nós clamamos a Ti que o Senhor mude o nosso coração, curando as nossas motivações. Nós queremos viver a vida que foi conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Queremos viver a plenitude da vida cristã, Senhor. Queremos amar como o Senhor ama, sermos misericordiosos como o Senhor é misericordioso, sermos compassivos e perdoadores como o Senhor é. E para isso, Deus, nós precisamos do Senhor, pois conforme diz a Tua palavra, sem Ti nada podemos fazer. Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Ti. Convence-nos daquilo que nós precisamos ser convencidos. E faz-nos andar no Teu propósito, no Teu caminho, na Tua vontade, em obediência plena à Tua palavra, Senhor.
Perdoa-nos, ó Deus, a apatia. Perdoa-nos, Senhor, porque nós privilegiamos, priorizamos tantas outras coisas. Perdoa, Senhor, pelo tempo que nós investimos em coisas vazias, em coisas vãs. Perdoa, Senhor, a nossa indiferença, Senhor. Perdoa o orgulho e a autossuficiência, Senhor. Perdoa a independência do Senhor, ó Deus. Perdoa porque falamos que te adoramos, mas nós é que controlamos a nossa vida. Perdoa, Senhor, a mentira, a cobiça que nos governa, Senhor, para ganhar um pouco mais. Negligenciamos, Deus, pessoas em busca de coisas. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. E leva-nos de volta ao teu primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor, Senhor. Que o nosso coração esteja totalmente rendido, dependente, entregue. Quem depende busca. Quem depende precisa de respostas. Nós não queremos ser independentes do Senhor. Faz aquilo em nós que só o Senhor pode fazer, Espírito Santo. E que haja um divisor de águas antes dessa conferência e depois dessa conferência. Nós oramos pelos preletores, ó Deus, que virão trazer da Tua palavra, que eles continuem, Senhor, trazendo do alimento do céu. Que o Senhor nos liberte, Senhor, dos sofismas, do engano na nossa mente. E que pela revelação da Tua verdade, que é a Tua palavra, que sejamos modificados, avivados, para transbordarmos a Tua vida por onde nós passarmos. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus.